Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divino Benfeitor, nos reunimos, Senhor, para um estudo desta doutrina bendita. Nos reunimos, Senhor, com muita alegria em nossos corações e com muita gratidão com a oportunidade deste encontro. A oportunidade, Senhor, de recebermos em nossos lares a presença dos nossos queridos benfeitores. Estes amigos que com tanto carinho se aproximam de cada um de nós, trazendo aos nossos lares, às nossas vidas, a luz e a paz. Queremos, Senhor, agradecer pela vossa presença em nossas vidas, pela luz que derramas sobre cada um de nós. Queremos, Senhor, pedir-te que oriente os nossos passos, que nos mostre o caminho que devemos seguir neste mundo, fazendo sempre as melhores escolhas, tomando sempre as melhores decisões, permitindo, Senhor, que as sementes do teu Evangelho possam encontrar terreno fértil em nossos corações. Que estas sementes possam crescer e dar frutos, Mestre. Que nós tenhamos sempre a compreensão necessária diante de cada circunstância. E com o estudo desta noite, uma luz se acenda em nosso coração, em nossas mentes, para que possamos compreender melhor quem somos, compreender melhor aqueles que vivem conosco, que possamos, Senhor, não somente compreender, mas, acima de tudo, colocarmos em prática os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos familiares e amigos, que nós tenhamos a bênção do teu amor sempre conosco. Agradecemos, Mestre, e pedimos que nos proteja e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, hoje temos a sequência do livro Pensamento e Vida. Estamos então no capítulo 10. Vou fechar aqui. No capítulo 10, Entendimento. Adriana, pode começar a leitura para a gente, por favor? Acho que pode ler o texto, Adriana, não é muito longo. Vamos ver. Ah, peraí que eu tenho que abrir o microfone, só um minuto. Pronto. Um pouco. Posso começar? Vamos lá. Tá, vamos lá. Capítulo 10, Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural.
Categorizamo-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Quando os coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos ao Pai Celestial, ao Pai Celeste, os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Apequenar-se para ajudar sem perder altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Emmanuel. Bom, obrigado, Adriana. Muito obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Nós, quando lemos os textos de Emmanuel, nós percebemos que realmente nós não temos muitas opções, senão, né, nos determos e fazermos um estudo atento. Nesse texto, ele volta em várias coisas que ele já falou, né, e ele acrescenta um ponto novo, né, como uma escada na qual você coloca um degrau a mais. E neste caso, né, nós temos então necessidade de fazer, né, um entendimento um pouco mais claro. Vamos tentar fazer isso de um modo que não seja muito complicado, né? Então, esse capítulo, se nós pudéssemos resumir de um modo assim bem breve, bem realmente elementar, para dizer em duas, três frases no máximo, né, o que é esse capítulo, basicamente ele está dizendo
você não tem como agir no escuro. É isso, né? Entendimento é luz, é você entender, né, onde está, qual é o caminho, qual é o problema, o que tem que ser feito, com quem você está se relacionando, quais são as necessidades da situação. Então, entendimento é isso, né? Mas se nós formos buscar, né, nós vamos lá, né, fazer uma pesquisa em vários, se a gente usa hoje, né, os recursos que tem, então entender, né, se nós formos buscar a origem da palavra, vem do latim, intendere, né? Então, entender, entendere, significa estender, distender, dirigir para, aplicar, prestar atenção e, por extensão, compreender. Então, isso está no Antônio Geraldo Cunha, né, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Mas nós podemos também, né, buscar ainda no Dicionário Etimológico online, né, entendimento vem do latim intendere, que significa hoje, né, é entender. Reforçar ou mesmo estender. Nós vamos ver por que estender, né? Na língua portuguesa, o termo deriva de entendere, do qual surgiram entender, entendimento, etc. O sentido metafórico original envolve a ideia de estender ou esticar o conhecimento até atingir o propósito pretendido. Em outras palavras, a raiz latina entendere carrega a noção de estender o pensamento ou a atenção para algo que foi depois, né, estendida para a noção de compreender, né? Ainda, o sentido literal, né, é composto, e aqui fica bem mais claro, né, é composto por in, que quer dizer para dentro, em direção a, e tendere, né, estender, tensionar, dirigir, ou tender para dentro, né, estender-se para. Então, o sentido literal aqui, estender em direção a, dirigir a atenção para, aplicar o espírito a algo. Sentido intelectual, né, compreender, é secundário e metafórico, surgindo a partir da ideia de tensão da mente em direção ao objeto. Então, o entendimento é esse esforço que nós fazemos, essa extensão, né, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, em direção àquilo que nos interessa, aquilo que nós queremos compreender, né? Então, no dicionário do Corominas, né, Juan Pascual, em espanhol, entender procede do latim intendere, com o sentido de dirigir o pensamento para algo, né? Atender, compreender. E do ponto de vista etimológico, né? Entender não significa originalmente possuir uma ideia, mas dirigir ativamente a mente para algo, estender o pensamento até o objeto, aplicar atenção e discernimento. Então é óbvio que isso é um elemento que nós vamos ver, é essencial, né? Senão todo o nosso esforço é inútil. Uma pessoa que age sem discernimento, sem entendimento da situação, ela age em vão. Ela pode ter boa intenção, mas ela vai gastar energia de monte e não vai conseguir nada, né? Então, se você realmente não entende o que está acontecendo, a tua ação, teu esforço, né, aí acaba sendo quase sempre inútil, né? Então, ele não é, né, uma capacidade, desde sua origem, né, o entendimento não é mera informação. Entender, compreender, discernir, não é ter informação, né? Isso é só uma parte da coisa. É a capacidade de discernir relações, de perceber ligações internas, de distinguir o essencial do acessório, de compreender o sentido, não apenas os fatos, né? Então, discernir relações é uma coisa essencial se você quer compreender uma situação, né?
perceber ligações internas, né? Às vezes as pessoas não entendem que uma coisa que está acontecendo em tal lugar ou que está acontecendo hoje pode ter relações com coisas que você nem imagina ou ligações internas com realidades e pessoas e situações que você nem faz ideia, né? E é aí que vem, né, na a necessidade que nós temos de entender. E é por isso que Emmanuel está chamando a atenção para este ponto, né, de maneira muito clara. Aí vem a questão, né? Para quê? Qual é o objetivo do entendimento? Por que procurar o entendimento? Para que serve o entendimento? A que se destina o entendimento? E o próprio Emmanuel nos responde. Ele diz: a criatura que está interessada na produção de reflexos mentais. Ah, César, mas por que que nós estaríamos interessados na produção de reflexos mentais protetores? Bom, né, no texto aqui abaixo, a mente é o espelho da vida em toda parte. Espelho reflete. E o reflexo mental, ele nos diz, né, logo depois, mora no alicerce da vida. Nós já estudamos isso, né? Então, Emmanuel está voltando àquilo que ele já falou, mas ele está acrescentando um ponto novo. Então, a criatura que começa a se interessar, né, começa a entender, bom, a vida reflete o que eu sou. A vida me dá de volta o que eu projeto nela. Então, agora eu quero começar a receber coisas boas da vida. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Então, eu quero reflexos mentais que sejam abertos, positivos, de crescimento. Então, a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, esse trabalho que nós começamos a despertar, né? Eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Eu não posso fazer isso sem entendimento. Então, o alicerce da vida é o reflexo mental. Emmanuel já nos disse isso. Mas o alicerce deste, né? Ou seja, o alicerce do reflexo mental é o entendimento. Então, é muito interessante, porque ele diz, a criatura que está interessada nisso, ela tem que fazer um trabalho, e esse trabalho é um trabalho renovador, né? Ela tem que se renovar, ela não pode continuar sendo quem ela não pode continuar pensando como ela pensa, ela não pode continuar vivendo a vida que ela vive, reagindo sempre do mesmo jeito, falando sempre a mesma coisa. Quer dizer, significa que você não abriu, né, a possibilidade do crescimento. Mas você não pode fazer isso sem entendimento, né? Sem compreender as coisas. Então é muito, muito significativo, né? Emmanuel é realmente um cirurgião, né, da alma. Ele faz, né, o corte onde tem que fazer mesmo. E é interessante aqui porque o entendimento ele permite, né? Se nós compreendemos, ele permite ajustar a compreensão de uma realidade fundamental, ou seja, eu entendi algo importante, por exemplo, isso que nós estamos estudando, né? Ele permite ajustar a compreensão de uma realidade fundamental ao nosso processo de ação, visando sempre uma condição de renovação, né? Então, se eu entendo, eu faço. Se eu entendo, eu mudo. Se não, é porque eu não entendi. Basicamente é isso. Então, por exemplo, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Bom, se eu realmente entender isso, que nós estou usando isso como um exemplo, né? Se eu realmente entender isso, né? Isso vai redirecionar toda a minha ação, meus pensamentos, emoções, sentimentos. Porque eu percebo nesse momento que eu vibro, eu sou uma criatura, eu sou um ser vibrante, né? Tudo em nós vibra, tudo emite ondas, né? Tudo é onda mental que emitimos, né? Então, basicamente, a vida que eu tenho é reflexo disso.
Quem eu sou é reflexo disso, o que volta para mim é reflexo disso. Então, nos diz Emmanuel, responde-nos a vida em todas as coisas, e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento, né? Então, se entender, né, se nós entendermos uma realidade dessa dimensão, é lógico que isso tem que alterar alguma coisa, né, no nosso caminho, né? Senão significa que não está funcionando. E por que nós fazemos isso, né? Por que esse trabalho tem que ser feito? Qual que é o objetivo desse trabalho renovador? Por que que nós decidimos fazê-lo? Então, Emmanuel diz: desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Então, o trabalho renovador, né, ele demanda essa busca de reflexos positivos, né, de sermos seres vibrando no bem, buscando o bem, né, porque não era isso que nós fazíamos até ontem. E isso, né, nós vamos tentar plasmar essa busca, esse sentimento do bem, né, essa ideação do bem em atos que estejam ao nosso alcance, né, ligados à nossa capacidade de realização, né? Então, aqui no sentido amplo, né, nos diz ele, entretanto, só o culto infatigável do entendimento. Olha a expressão que ele usa, né? Só o culto, a palavra culto é muito forte. E Emmanuel, como a gente lembra sempre, não usa palavras em vão. Só o culto infatigável, ou seja, só uma pessoa que decide infatigavelmente, eu quero entender, eu quero compreender, eu não quero mais agir por agir, eu não quero mais fazer porque alguém disse, eu não quero fazer porque todo mundo faz, né? Então, o que fazem as pessoas que não entendem, né? Ou que não conseguem entender? Bom, elas procuram nos outros, né? É normal, né? Mas isso significa que a tua capacidade de ação vai estar restrita, porque você depende de um entendimento que você ainda não tem. Então, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos. Ou seja, esse autoburilamento não vai funcionar como tem que funcionar se não houver um culto infatigável do entendimento. De vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, a Emmanuel associa, né, entendimento à fraternidade operante, simpatia ativa, separação entre criminoso e criminalidade, entre equilíbrio, né, liga a equilíbrio moral, né? Então, entender é saber discernir, unir sem confundir e agir com justeza, né? Agora, se nós pegarmos, vamos tentar transformar isso num exemplo, né? Por exemplo, se entender é saber discernir, unir sem confundir e agir com justeza, vejamos um caso, né? Então, peguemos um caso. Um pai percebe que o filho adulto apresenta comportamento agressivo, mente com frequência, consome drogas, explora financeiramente a família, mas ao mesmo tempo demonstra um grande sofrimento psicológico, né? Então, é uma pessoa que está fazendo um monte de besteira, mas nós vemos que está sofrendo, né? Então, a mãe pede, né? Não podemos abandoná-lo, ele precisa de amor. Outros familiares podem dizer: se nós continuarmos ajudando, nós estamos alimentando o problema. O pai, nesse momento, né, ele se sente, né, num estado ele sente compaixão, ele sente culpa, ele sente medo, ele sente raiva contida. É como se sentem, né, as famílias diante de um problema desse, muitas vezes desprovidas de recursos para agir, né? E aí, o que seria, né,
quais seriam as reações aqui, mas que não comportam discernimento. A pessoa vai agir, mas ela não compreendeu a situação. A pessoa pode ter, por exemplo, compaixão sem entendimento. Então, o pai encobre as mentiras, né? Ele vai dar desculpas pelo filho, ele paga dívidas, ele tolera agressões, ele evita limites, né? E qual é o resultado disso? Bom, o comportamento destrutivo se intensifica, a família fica mais doente, o mal se perpetua, e Emmanuel aqui nos alertaria, né? Isso é simpatia sem lucidez. A pessoa também pode ter rigor sem amor. Então, ela corta todo contato, né? Expulsa o filho de casa, humilha, ameaça, né? E o resultado, bom, temos uma ruptura afetiva, um ressentimento muito grande, um possível agravamento da crise, né? E isso seria juízo sem fraternidade, né? Então, é rigor sem amor. Aí vem, né, a possibilidade de agir com discernimento, né? Entender a situação, né? O entendimento no sentido de Emmanuel, ele exige três movimentos internos. Separar a pessoa do erro, né? Ele fala separar o criminoso da criminalidade. Então o pai reconhece, né? Meu filho é um ser humano, ele tem dignidade, ele tem um vício, ele não é o vício, né? E ele, reconhecendo isso, né? Ele entende que esse comportamento do filho, tudo que ele está fazendo é inaceitável, né? Mas ele não confunde amor com permissividade, né? Ele não vai estimular a, a ação inadequada, ele não vai encobrir o vício, ele não vai dar desculpas, ele entende que aquilo realmente não é possível, não pode ser tolerado, né? E aí ele vai agir, né? Ele vai unir firmeza e auxílio. Então ele começa estabelecendo limites claros, né? Ele não paga mais dívidas ligadas ao vício, não tolera agressões, mas ele oferece ajuda real, né? Tratamento, acompanhamento, presença, mas sem cumplicidade, né? Eu tenho um ex-aluno, né, aqui no meu trabalho, que nós estávamos fazendo um trabalho muito difícil com ele, né? Realmente um sujeito que não, um jovenzinho, mas muito difícil. Aí ele pediu licença uns dias para ir visitar o pai numa cidade vizinha aqui e bom, aí ele volta todo feliz, né? Nos dizendo que ele e o pai fumavam maconha juntos e depois o pai deu para ele, né? Uns pacotinhos para ele trazer. Então, é a aí você vê, né, que é a presença com cumplicidade, né? A pessoa que não tem discernimento nenhum. Então, isso é fraternidade operante, né? Não é emocionalismo, é realmente você se colocar num modo de solução de quem entende o problema, né, e quer resolvê-lo. Bom, mas aí vem a questão, né? Ok, vamos continuar agindo com discernimento. Então, vigiar, Emmanuel nos pede, né, que isso também é parte da etapa do processo, vigiar o próprio campo mental, né? O pai cuida da raiva, da culpa, do orgulho ferido, do desejo de controle, né? E Emmanuel, nesse caso, ele nos recomenda, né? O campo mental que emitimos retorna a nós. Então, não agir movido por sombra, por, por coisas ruins, por pensamentos inadequados, por raiva, por culpa, por orgulho ferido, né? Reconhecer que a pessoa está doente e eu não posso tratá-la como normal, nem encobrir, nem agredir, mas eu tenho que tentar encontrar soluções legítimas, né? Que sejam realmente legítimas, estabelecer limites, né? Então, isso é agir com discernimento, isso é agir entendendo, né, quem está implicado, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? E aí vem a questão, né? Quais são os resultados possíveis disso? Que coisa chata isso, né? As coisas ficam pulando aqui na frente. Eles não veem. Eles não veem, mas ele bloqueia aqui.
Resultados possíveis, né? O filho pode resistir ou rejeitar os limites, né? Então, mas aí nesse caso, né, a família preserva a saúde moral, não alimenta o erro e oferece uma via de retorno. Então, o filho pode resistir, né? Claro, ele pode, ele é direito dele, ele pode resistir, né? Então, independente do resultado que vai acabar nessa situação, o pai não vai ficar naquele conflito interior, né? Ele passou a agir numa situação equilibrada, né? Então, isso em si já é uma vitória espiritual. A gente separa o vício do viciado, né? A gente entende que é um ser humano que precisa de ajuda, de socorro, e nós oferecemos os meios, mas aí tem uma série de atitudes que têm que ser tomadas, né? E quase sempre nós vamos ver, né, que não há garantias de que tudo vai funcionar direito. Não é porque nós agimos corretamente, fazemos o que é suposto ser feito, que tudo vai funcionar. Mas aí já não é problema nosso, né? Você ofereceu auxílio, você deu os meios para a pessoa, mas ela não quer, né? Então nós não podemos imaginar que isso é responsabilidade nossa, né? Então é isso, né? Nós temos texto, né? Entendemos o significado, né? Procuramos ao menos entender o significado de modo um tanto quanto rápido, desde a etimologia, né, até alguns aspectos que me pareceram importantes, mas há muitos outros no texto, e dar um exemplo, né, prático que possa ilustrar, né, como lidar com a situação. Então, espero, né, que isso tenha facilitado um pouco o entendimento, porque às vezes o texto de Emmanuel, ele é bem denso, né? Ele realmente é um texto que a gente lê e fala, não, né? Não, mas é porque eu nunca havia lido esse livro assim, né? Eu já tinha lido esse livro outras vezes, li mensagens separadas, mas quando você vai lendo na sequência e estudando, você vai vendo que Emmanuel, ele retorna, né? Ele retoma os conceitos que ele já anunciou antes. Então, se você lê esse capítulo separado de tudo, ok, né? Você pode entender, mas toda aquela reflexão que ele faz sobre o espelho, o reflexo, a vontade, né? O estudo, a educação, tudo isso está embutido aí também nesse texto, né? E muitas vezes a gente não percebe. Então é isso, nós abrimos, né, para os comentários e discussões. Adriana? Boa noite, pessoal. Na verdade, eu acho que seria mais uma pergunta para saber se o meu pensamento aqui, o que você acha se está correto ou não. Com essa questão aí que a gente estava vendo no texto, né, da fraternidade operante, né? Tem uma ação aí, né? Não é então assim, o entendimento. Não seria somente a questão de você compreender uma coisa, essa extensão, ir a fundo e tudo, mas eu acho que esse entendimento real, ele vem mais com a ação. Entendeu? Lógico, tem que estudar, tem que entender no sentido intelectual ali, de você compreender o que significam as coisas, mas eu acho que o entendimento real parece que ele vem mais quando você aplica isso, você vai para a ação. Não sei se seria, isso que eu acabei pensando aqui, não Acho, sei se está errado. acho que é um pouco do que ele fala de cultivar o entendimento, né? Seria botar em ação, fazer crescer. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou pensando, por exemplo, a Giovana como professora de matemática, né? Vamos supor, teus alunos, por exemplo, você explica, mostra um conceito matemático, né?
e eles vão falar, nossa, que legal, né? Tipo, eureka, né? Entendi a coisa. Mas o entendimento real vai vir depois de aplicar, de fazer vários exercícios. Você faz, você repete, você faz outros, e aí o entendimento real, aí você realmente consolida, né? Esse entendimento. Não sei se ficou mais claro com esse meu exemplo. Eu puxei aqui, Adriana, né? Sim, é exatamente isso, né? Se você realmente entendeu, isso tem que mudar a atuação, né? Então, essa primeira frase, né? Ajustar a compreensão para o que que o entendimento permite, né? Ele permite ajustar a compreensão de uma realidade. Então, até aí nós estamos só no intelectual, né? Ajustar a compreensão de uma realidade fundamental ao nosso processo de ação, né? Visando sempre uma condição de renovação, fazer as coisas melhor, né? Então, sim, é exatamente esse o entendimento, né? Porque se a minha compreensão e o meu entendimento não são suficientes para lidar com uma situação, né, é claro que a minha ação fica ineficaz, né? Ou ela vai ter sempre um coeficiente de eficácia que não é muito grande, né? Então, não quer dizer que agir eficazmente é sempre conseguir o que queremos, né? Mas é conseguir o melhor possível na situação. Continuando esse raciocínio, por exemplo, às vezes a gente estuda, a gente entende um conceito ali, né, intelectualmente, e às vezes a gente começa a aplicar, mas às vezes não é 100% do tempo, das vezes que a gente consegue, entende? Então, seria nesse sentido, assim, ok, a gente entendeu, a gente aplica, às vezes a gente erra, e aí vai refazendo e aí vai consolidando, né? Aí você entra numa Né? coisa, aí você entra numa coisa que é, é uma discussão bem antiga, porque Platão, ele dizia, quando nós realmente entendemos, nós mudamos. Então, eu acho que é um acho mesmo aqui, eu não tenho certeza, porque é uma discussão que existe, né? Por exemplo, a questão do vício, né? Platão dizia, olha, quando você, né, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Ele dizia, quando você realmente você entendeu, você muda, né? E isso levantou discussões, porque as pessoas diziam, não, eu posso entender, mas é difícil mudar, né? Porque eu sou mais dessa. Mas eu não tiro a razão de Platão, né? Eu acho que talvez, no fundo, ele saiba do que está falando e nós ainda não tenhamos alcançado isso, né? Mas ele Então, está falando do entendimento completo, né? hã? Está falando do entendimento completo, né? Eu não sei bem, assim, como explicar isso, sabe? É uma coisa, você fala, meu, como será isso, né? Então, eu não sei, há coisas na nossa vida, por exemplo, que chegou num ponto que você falou, ok, entendi, né? Acabou, isso tem que mudar, e a partir dali você realmente. Então, eu não sei se é disso, né, desse momento que Platão está falando, mas isso anula esse entendimento nosso, né, que a Adriana falou, que é você entendeu, você está entendendo o que precisa ser feito, você faz um esforço, mas nem sempre consegue. Eu acho que aí nós estamos, na verdade, buscando realmente esse entendimento mais completo, como o Alexandre falou, que ainda não chegou, né? Porque isso é discutido faz muito tempo, né? Mas eu acho que tem esses dois aspectos. Mesmo quando nós não entendemos perfeitamente, não quer dizer que não entendemos, ao menos um pouco, mas ainda talvez não tenhamos chegado a um ponto de ruptura, né? Que você diz, ok, realmente eu preciso fazer isso. Eu posso só dar um exemplo também? Uhum.
outro Claro, exemplo meu, né? Meu, na verdade, quando a gente estuda toda essa questão do pensamento, da associação mental, com quem a gente quer se associar, dependendo do pensamento que a gente tem, né? Se é com os espíritos superiores, se é com os espíritos menos, né, evoluídos e tudo isso. Mas a gente entende que é assim que funciona. Só que é tão difícil controlar esse pensamento, às vezes. Às vezes vem um pensamento, você fala, esse pensamento não é bom, mas ele volta e você fala, eu não quero esse pensamento. E é uma luta tão grande, entendeu? Que eu acho que só com essa prática é que vai conseguir realmente consolidar esse entendimento que a gente, às vezes, na teoria a gente aprendeu, mas na prática é difícil, né? exato. Sim, eu acho que são os dois, né? A gente está construindo esse entendimento mais amplo. E se nós não fizermos esse esforço que você falou, nós nunca vamos chegar nesse entendimento mais amplo, né? Então, poxa, eu estou tentando controlar meu pensamento, não consigo, né? Aí você revê, né? Por que que eu não estou conseguindo? O que que está faltando? Né? Agora eu vou tentar outra estratégia. E aí nós vamos, né? Existe a necessidade de mudanças de hábitos, de reconstruir nossos hábitos, né? De estabelecer novos padrões de comportamento na nossa vida. Tudo é um conjunto, né? Mas é esse trabalho que Emmanuel fala, né? É esse trabalho de renovação que nós estamos fazendo e que eu acho que vai chegar num ponto. Eu não sei vocês, assim, mas eu acho que isso vai acontecer com todos nós. Comigo já acontece. Às vezes eu vejo, né, nas conversas que eu tenho com a Giovana, que ela fala: Nossa, é isso que nós lemos lá no livro. Né? Aí você identifica numa situação em você ou em volta de você, na realidade, no mundo, né? A gente vê uma pessoa e fala, gente, é isso que nós estudamos, olha. É quando a gente começa realmente a entender, né? A conectar o estudo com a realidade, com a dinâmica da vida, e nós vamos vendo que isso não é teoria, né? Que isso é realmente essencial na existência nossa, né? Mas é um processo também isso, né? Karen, depois a Giovana. Hola, buenas noches. Me pareció un capítulo súper, súper interesante porque es como un poco eh, como aterrizar todo lo que hemos estudiado, ¿no? El hecho de empezar a conocernos y ahora el entendimiento de por qué es importante conocernos para saber discernir sobre lo bueno, lo malo, lo que estudiamos sobre la educación, ¿no? Es como si fuera como por partes y al final es esta parte del entendimiento, yo la tomé como el verdadero entendimiento, ¿no? Lo que comentó un poco Adriana, como realmente entenderlo es porque sí, ya lo estudiaste y todo, pero ya lo sientes, ya sabes en tu ser lo que está bien y lo que está mal. Y pensaba cuál es el papel del el dolor en este tipo de entendimiento, porque muchas veces, bueno, aquí en México decimos como de los errores se aprende, ¿no? Cuando uno se equivoca, uno aprende, uno entiende, porque esos errores te causan dolor y es un dolor que te marca, que no quieres volver a sentir y que dices, ah, ok, tengo que cambiarlo y no puede volver a suceder porque no quiero volver a pasar por lo mismo y es un entendimiento doloroso, pero es un entendimiento verdadero, ¿no? Que realmente te lleva a un cambio. Y como decía ahí en la frase, si no hay cambio es porque aún no hemos entendido. Entonces, no sé, como que siento que el dolor puede llegar a jugar un papel importante, lamentablemente. Nadie quiere aprender a través del dolor, pero muchas veces alguna situación que nos marca genuinamente es lo que nos hace cambiar por completo. Y siento que ahí es cuando viene este tipo de entendimiento como verdadero, como profundo. Porque regresando a lo que decía Adriana, por ejemplo, de los estudios, como, ah, sí, yo sé
que el pensamiento tengo que cambiarlo y todo, pero hasta que llega una situación en la que ya estás, por ejemplo, obsedada por pensamientos horribles y te sientes súper mal y dices, ah, ok, ya entendí, o sea, sí tengo que cambiarlo ya, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí, es lo que yo entendí que quiso decir Emmanuel, como ese cambio verdadero, ese entendimiento verdadero es cuando llega como al fondo, como a la raíz. No sé si me expliqué. Obrigada. Obrigado, Karen. É esse ponto que às vezes é, é o ponto que a vida às vezes vai ter que fazer o seu caminho, né? Se nós olhamos aqui, né, no item 9 aqui, responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento, né? Então, quanto tempo leva para nós entendermos isso? Quanto tempo leva? Né? Nós vemos que tem irmãos nossos, né, que ainda não entenderam a lei de ação e reação. Ele não é capaz de ligar a infelicidade dele, o sofrimento que ele está vivendo, com as próprias ações da vida dele. Ele não consegue, ele não percebe, a pessoa não percebe. Se sente perseguido, injustiçado, Deus não me ama, todo mundo me persegue, né? Mas a pessoa não entende. E para nós esse entendimento é fruto de muitas vidas, às vezes. Né? Quantos crimes nós cometemos até que a vida nos traga de volta os resultados do crime? Quantos erros nós fazemos até que a vida nos apresente, né? E é interessante porque quanto mais nós vivemos e mais acumulamos experiência, parece que a vida responde cada vez mais rápido. Né? Você é colocado em face de si mesmo muito mais rapidamente, porque você já tem condições, né? Até isso parece que funciona um mecanismo muito sábio, né, da vida. Então, quanta dor às vezes é necessária para que nós possamos formar um pouco de entendimento, né? Giovana? É, é até difícil de organizar as ideias, né? Porque eu acho que nesse texto ele tem dois aspectos. A gente pode interpretar este texto sob dois aspectos. O entendimento sobre nós mesmos, né? O entendimento das coisas e sobre nós e também o entendimento do que nos cerca, né? Então a gente pode entender essa lição. Por exemplo, nós estamos estudando espiritismo. Então, quando a gente entende reencarnação, esse entendimento tem que mudar em nós, as nossas ações, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de agir no mundo, porque nós entendemos o que é reencarnação, nós entendemos que reencarnamos, nós entendemos que vamos voltar quantas vezes forem necessárias, para o nosso burilamento espiritual. Então, esse entendimento, ele é fundamental. E como o César apresentou agora há pouco, ele falou que, numa das frases que ele colocou, que o entendimento é o alicerce do trabalho renovador. Então, se a gente entende, isso já é um alicerce de ação. Então, nós não podemos agir da mesma forma se nós entendemos que reencarnamos, né? E que a reencarnação pode ser dolorosa se nós não mudarmos certos aspectos em nós, que nós voltaremos para corrigirmos os nossos erros, corrigirmos os nossos defeitos. Agora, se nós entendemos isso deve mudar a nossa forma de viver, né? As nossas ações no mundo. Se nós entendemos que somos imortais, esse é um entendimento sublime, porque entendendo que nós somos espíritos e que a vida não termina aqui. Se nós entendemos que estamos em construção, estamos em burilamento, que estamos construindo o nosso futuro, esse entendimento é transformador. Porque continuar vivendo como se fôssemos um corpo e que a vida termina com a morte, esse entendimento não está causando nenhum burilamento, não está causando nenhuma transformação, né? Então,
A renovação, o entendimento é a base da nossa renovação. Entendendo, nós temos que nos renovar, temos que mudar, temos que orientar a nossa vida de outra forma, né? Outra coisa que o Espiritismo nos ensina, nós somos espíritos criados simples e ignorantes que estamos em evolução. Esse entendimento é precioso, porque ele nos permite entendermos a nós mesmos, sabendo que nós estamos em crescimento, que nós temos defeitos a corrigir, que nós temos virtudes a conquistar, que temos que aprender a ser simples, humilde, temos que aprender a perdoar, temos que aprender a respeitar. Tudo esse entendimento, o entendimento dos pilares do Espiritismo, ele causa uma revolução no ser, porque se a gente entende tudo isso e não faz a mudança em consequência, então esse entendimento não está sólido, né? Esse entendimento ainda é um entendimento superficial da vida. Então, estudar espiritismo é compreender tudo isso, tudo que se relaciona com a nossa vida. Então, entender que nós somos imortais, a vida aqui nesse mundo torna-se realmente um instrumento de aperfeiçoamento, né? Então, a gente passa a viver, né? Deveríamos estar vivendo com esse objetivo, né? De aperfeiçoamento espiritual. Então, o entendimento é a base de tudo. Com relação à nossa vida, o nosso crescimento. E esse texto também, ele leva para um outro tipo de compreensão do entendimento, porque quando a gente entende isso, que nós somos espíritos, nós também entendemos aqueles que convivem conosco. Aqueles que vivem conosco podem estar, né, ou na nossa frente, ou ainda numa situação, em que nós podemos ajudar. Então, se nós entendemos que nós temos conosco alguém que possa nos ajudar, nós vamos buscar essa ajuda. Vamos nos esforçar para nos melhorarmos, para buscar os exemplos e para colocar em prática, né, o que nós aprendemos de bom com o outro. Mas também nós podemos entender, né, o entendimento nos permite compreender o outro que ainda não alcançou o entendimento necessário da vida, que vive nesse mundo ainda como se fosse um mundo de prazeres, um mundo em busca, né, das paixões no mundo. Ele ainda não está desperto, e o Espiritismo nos permite entender isso também. Agora, uma coisa que eu achei, assim, uma frase do... E como é que a gente reage em relação a esse tipo de situação, né? Porque o entendimento nos leva à ação. Entender vai direcionar as nossas atitudes em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Porque se a gente entende que o outro ainda não alcança, então não adianta forçar. É como ele fala aqui, o cultivador do campo não prescinde do arado. Como é que aquele que cultiva o campo, ele sabe que o solo está esturricado e que a semente não vai penetrar ali. Ele entende isso, então não adianta semear em terreno infértil. Então, entendendo que o terreno é infértil, ele não tem como semear, agora ele tem que preparar o terreno. Então, o entendimento vai levá-lo a preparar o terreno. E é assim conosco também. O entendimento vai nos permitir preparar o terreno. Então, de que forma? Aí ele fala, né? Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso do nosso sentimento e pensamento. Aí ele vai na outra frase. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura. Então, insistir num terreno infértil, dessa forma, com cólera, com irritações, com agressividades, com aspereza, adianta. Não vai cultivar o terreno ali, o arado não vai penetrar, não é assim que vai penetrar, mas ele diz como fazer, né? É, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam,
criamos, consequentemente, alegria e tranquilidade, segurança e bom ânimo para nós próprios. Então, ele dá a receita aqui, porque, como cristãos, né, assim, se a gente tem o nosso querido Jesus como mestre e guia, é usar, né, o que ele nos ensinou, né, a paciência, a tranquilidade, né, a alegria, o respeito, o perdão, né? Então, tudo isso é entendimento. Então, quando a gente entende as coisas e entende o que nos cerca, nós podemos, né, direcionar a nossa ação para conseguir fazer com que a semente penetre no solo. Porque senão a semente vai ficar ali e não vai penetrar, né? O solo precisa, né, de estar receptivo para ser trabalhado. Então, é assim, assim somos nós todos. Nós temos que fazer com que o nosso coração esteja receptivo para receber as sementes e para que elas se transformem em árvores, né, e deem frutos, assim como os terrenos daqueles que estão ao nosso lado, que também precisam, né, serem trabalhados através como o César deu o exemplo, né, no exemplo lá do pai, respeitando, agindo, mas com respeito, agindo, mas sabendo, né, de que forma agir, porque existe o jeito certo de agir, mas existe o jeito que vai piorar a situação. Então é tudo um aprendizado muito difícil, né? Ninguém aqui está dizendo que é fácil aprender tudo isso, mas o entendimento é a base disso, né? É a base do saber agir, do saber fazer, do reconhecimento dos nossos limites, mas também a busca, né, de sermos para sermos melhores e de fazermos o nosso possível, né, para que nós cresçamos e para aqueles que vivem conosco também possam crescer. É isso, Desculpa, né? Não, imagina. É foi muito, longo. muito bom e muito esclarecedor. E um aspecto diferente, né? A Giovana abriu um aspecto diferente do texto, o que é, né, o ideal, porque nós temos muitos aspectos, na verdade, no texto, né? E, e nós vamos vendo, né, que Emmanuel é de uma clareza muito grande, porque a nossa ação ela vai ficar mais eficaz, mais estruturada, mais ela vai produzir efeitos mais adequados se nós tivermos o entendimento de nós mesmos, né, dos outros, como a Giovana lembrou. Eu não posso agir como uma pessoa se eu não tiver um bom entendimento de quem essa pessoa é. E o que é ter um bom entendimento de uma pessoa? Bom, quais são os limites dela? Até onde eu posso esperar alguma coisa dela? Até onde eu posso levá-la a mudar, né, alguns aspectos da vida? E lógico que nós temos que ter aí a humildade de entender que o nosso entendimento também, né, é muito limitado. E que nós, quem é que entende tudo? Né? Os benfeitores espirituais, Jesus. Quanto mais para cima está o espírito, maior o entendimento dele, né? Melhor ele vê as pessoas, melhor ele compreende as situações. Então, nós vemos, por exemplo, no Libertação, Gúbio chega, né, numa casa, uma mulher está sofrendo o ataque de 60 e tantos espíritos obsessores, e ele vai agindo de um modo muito sutil, tranquilo, compreendendo as coisas, sabendo o que falar, sabendo o que fazer, né? E André Luiz, no começo, tinha dito: bom, eu já teria atacado fogo nisso tudo aqui, né? Ele não fala com essas palavras, mas ele fala: eu já teria partido para o combate, né? Que é, na verdade, a representação das nossas reações normais, né? Então, nós vemos que as pessoas que realmente compreendem, né? Às vezes o Chico tinha um jeito de tratar as pessoas, né? Que nós olhávamos e falávamos: meu Deus, né? Como é que ele tolera, né, essa pessoa, esse indivíduo, essa louca, né? Mas ele está vendo o que nós não estamos vendo. Ele enxerga,
né? Numa profundidade que nós não vemos. Então, é por isso que a ação desses espíritos não precisa ser agressiva, violenta, conflituosa, né? Ela é simplesmente bem feita, porque eles sabem, né? Lembram a história lá, né, do que circulou na internet, do navio que para, né, no meio do oceano, um imenso navio, né, um cargueiro gigantesco, e ele para no meio do oceano, o motor para, né, e alguém chama um engenheiro naval, né, e ele vem, né, e dá duas pancadas num lugar lá e o navio volta a funcionar, né, e aí o homem pergunta quanto custa, ele fala US$ 10.000, né, e ele fala, mas como assim, né? Você não. Você trabalhou 5 minutos. 5 minutos? Ele falou, você mas o meu conhecimento, né? Quantos anos eu estudei para ter esse conhecimento e para vir aqui e resolver em 5 minutos? Agora, se o senhor quiser, eu posso voltar ao problema e aí o senhor resolve como o senhor quiser. Então, o espírito que vê longe é isso, né? Ele já viveu tanto, sabe tanto, compreende tanto que situações que para nós são complexas, difíceis, oh meu Deus, o que que eu faço? Às vezes um espírito desse diz, meu irmão, só muda aquilo ali assim, ó, só para de fazer isso, que vai dar tudo certo, né? Então, às vezes é tão simples, né? A pessoa chegava lá no Chico com uma ferida na perna, ele dizia, começa a dar comida para os pobres. O que que tem a ver dar comida para os pobres, né? Mas daí, 3 meses, a pessoa voltava e falava, essa ferida curou. Quer dizer, o que está vendo um homem desse, né? Então, isso é entendimento. Agora, por que que Emmanuel diz culto permanente do entendimento? Porque é esse o nosso desejo de retroalimentar o processo. Eu não funcionou direito, porque eu ainda não entendi direito, eu quero entender, né? Eu preciso. Por que que não está funcionando? Porque eu não estou entendendo, mas eu quero entender, né? Então, eu continuo estudando, eu continuo buscando, continuo tentando, eu continuo refazendo, reavaliando. É esse o processo, né? Você ia falar? Eu ia só dar o exemplo do Emmanuel, né? Emmanuel, ele, quem leu 2000 anos conhece a história, né, de Publio Lentulus. E o entendimento da esposa dele nessa vida dele, né, da Lívia, o entendimento que ela teve da situação foi assim, de onde vem todo esse, né? De onde vem toda essa bagagem do Emmanuel nesses textos todos? Ele viveu e ele aprendeu com o sofrimento. Ele viu a esposa passar 30 anos, ou 20 e tantos anos, na renúncia e no perdão, porque ela calou-se diante do, Mas ela entendeu. né? Ela Ele não. entendeu e ele não. Então, o entendimento é a base realmente de todas as nossas ações. Agora, quando ele entendeu, ele mudou, né? Quando Emmanuel entendeu, e isso foi necessário uma vida para que ele entendesse o sofrimento de ter perdido o filho naquelas circunstâncias. Aliás, quem não leu esse livro precisa ler, porque é muito lindo. O livro há 2000 anos. Então, o sofrimento dele naquela vida o levou ao entendimento, né? Ao início de um entendimento mais profundo das coisas. Então, muitas vezes, a gente leva muito tempo para entender. E leva uma vida, às vezes, de muito sofrimento, de muita dificuldade, de situações muito difíceis, para entender alguma coisa, né? Esse entendimento, ele é construção, não vem do dia para a noite, né? Vem das experiências, vem das leituras, dos estudos, né? Vem de prestar atenção no que nos cerca, das pessoas com quem nós convivemos. Esse entendimento, ele vem de tudo isso, né? E de nós estar, mas nós só vamos adquirir entendimento se nós estivermos atentos. Porque se nós não prestarmos atenção com o que nos acontece, com o que acontece ao nosso lado,
em como que as pessoas reagem diante de uma situação e nos colocarmos no lugar. Será como faríamos se estivesse no lugar daquela pessoa? Então, tudo isso é aprendizado, né? Tudo isso faz com que o nosso entendimento cresça, porque quantas vidas nós precisamos ter, né, para que esse entendimento se desenvolva? Entendimento em todos os aspectos, porque é muito complexo, né, entender, porque existem muitos aspectos a serem entendidos, né, compreendidos. Mas, né, não, quando a Giovana diz é a base da nossa ação, é a base da nossa ação em todas as circunstâncias. Porque se eu não entendi, a minha ação reflete um não entendimento. Né? E reflete, e vai ser uma ação errada, né? Exatamente. Então, isso não deve nos desencorajar, isso deve nos motivar, né? Porque não há crime em não entender, né? O erro é não entender e não procurar entender, né? Então, é achar que já sabe, quando nós não sabemos. Se a nossa ação não tem a eficácia que deveria ter, ou que nós gostaríamos que tivesse, é porque nós ainda não estamos agindo do jeito certo, não entendemos como agir, porque nós não entendemos a situação. Então, isso nos coloca diante de questões muito sérias. Até onde eu me conheço? Conhece-te a ti mesmo. Quem de nós não fala isso? Quem de nós não repete isso, né? Mas até onde eu me conheço? Até onde eu conheço as pessoas com quem eu me relaciono? No trabalho, na família, na vida. Até onde eu conheço realmente? Para saber o, como falar, como lidar, como tratar, né? Então, são reflexões, né, que até onde eu entendo realmente o que está acontecendo no mundo, né, na história, né? Então, é lógico que nós entendemos tudo isso parcialmente, mesmo nós. Mas qual é o processo? O que nós estamos fazendo aqui neste momento, quantas criaturas estão fazendo na nossa sociedade? Poucas, né? Então, esse esforço de entender, esse esforço de querer compreender. A Giovana falou, né, de como os conhecimentos espíritas, se nós os entendermos realmente, isso muda completamente a nossa perspectiva. Por exemplo, é claro que a reencarnação é um elemento fundamental na nossa compreensão de nós mesmos. Por que eu sou do jeito que sou? Por que tenho os impulsos que tenho? Por que reajo do jeito que reajo? Por que tenho, né, as noções que tenho? Porque minha vida é Por que assim. minha vida é assim? E por que estou com essas pessoas? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo na minha vida? Por que eu tenho esses problemas? Por que eu tenho essas facilidades e outros não as possuem? Né? E tudo isso faz parte da nossa reflexão. Leon Denis e os textos de Kardec nos dizem, né, se você quer saber quem você foi no passado, analisa quem você é, tuas tendências, né, o que está no teu mundo interior. Né? Se nós realmente entendemos a imortalidade, por que que nós damos tanta importância a status, a aparecer, a conquistar coisas que nós sabemos que vão exigir um sacrifício imenso e depois não nos dão nada em retorno, né? Às vezes só nos dão dor de cabeça, né? É lógico que isso vai mudando a nossa vida. E que entendimento precisamos ter para chegar ao ponto de perdoar, de amar, né? Até os nossos inimigos, né? Que grau de entendimento das situações, das coisas nós precisamos ter, No né? entendimento de Jesus, diante na cruz, E o que que diz o Cristo na cruz? Pai, perdoa-os, pois eles não eles sabem, não sabem o que estão fazendo, eles eles não têm não motivo, entenderam, não têm nenhum entendimento. né? Exatamente isso, né? Então, aos poucos, né? É esse o esforço e aos poucos nós vamos alcançando, né, o que precisamos. Emmanuel fala, né? No culto
do entendimento, né? No culto permanente do entendimento. Então, ele não falaria, não usaria essa expressão se não fosse a adequada, né? Então, que a gente entenda que é essa expressão adequada. Então é isso, meus irmãos, vamos finalizar, né, por hoje. E ficamos com certeza, né, com muitas coisas aí na possibilidade de melhorarmos o nosso entendimento, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, almas bondosas que atravessaram as lutas deste mundo, que vivenciaram os dilemas da vida, da família, da sociedade, do trabalho, e que voltam na generosa atitude de auxiliar os irmãos, que somos nós, e que lutamos ainda na busca de entendimento, de melhoria, de crescimento. Nós queremos agradecê-los, queremos externar a imensa gratidão que habita nossos corações, pois reconhecemos a bondade, a luz, a inspiração que nos trazem a todos. E abrimos nossos corações com alegria para acolher a vossa bondade, a vossa presença. Como aqueles que recebiam o Mestre, aqueles que tiveram a alegria, a aventura de receber o próprio Senhor. Imaginemos ter na biografia da nossa alma, de podermos dizer: Ele esteve em meu lar. Mas por que não também nós, que nestes momentos recebemos, Senhor, na Tua promessa de estar onde se reunissem em Teu nome, também nós acolhemos a vossa luz, que ela nos fortaleça no bem, que ela ilumine nossa estrada, que ela nos dê coragem para enfrentar as lutas de cada dia, que ela nos dê humildade e paciência, Senhor. Permita-nos, Mestre, beijar-te as mãos, os pés. Permita-nos, Senhor, agradecer. O que seríamos sem a luz que o Senhor é para o nosso mundo, para as nossas vidas. Fique conosco, abençoe aqueles a quem direcionamos nossas preces e guarda-nos, Senhor, no vosso amor, hoje, para todos sempre. E assim seja, Mestre.